E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso canal NecroPB. Este canal tem o intuito de trazer vídeos para falar um pouco mais sobre as ciências mortuárias, ok? Se você não me conhece, meu nome é Professor Ferreira, o Necro Samurai. Estou aqui trazendo o que é melhor e o que é mais interessante no ramo funeral. Nessa playlist de hoje, o nome Curioso Funeral, traemos para você todas as semanas algo interessante do nosso mercado fúnebre. Se você não me conhece ainda, caiu nesse canal de paraquedas. Como já disse antes, meu nome é Professor Ferreira, sou professor de Ciências Mortuárias e Forense e trago um conteúdo para vocês trazerem conhecimento nesta área. Se você chegou até aqui agora, por favor, se inscreve no canal, marca o sininho, dá o like e vamos juntos para mais uma odisseia no mundo funeral. Sobe a vinheta. Bom, pessoal, como a playlist do canal já está dizendo, você sabe o seu tamanho? Esse vídeo de hoje trago para vocês, por favor não pula, assiste até o final, que no final você vai ter certeza do tamanho que realmente você precisa. O que é o vídeo hoje, professor? Vou explicar através desse vídeo hoje uma forma que muita gente tem curiosidade e muita gente também não tem porque tem medo. Aí eu quero saber disso agora, mas pessoal, isso é uma coisa útil, tá? Porém engraçada, mas útil. Saber o tamanho da sua urna funerária, isso faz toda a diferença. Para quem? Para a funerária, para a família. Que curiosidade, professor, é essa? Bom, algumas pessoas me pediram lá no meu Instagram, querem me seguir no Instagram, aproveita o embalo e segue lá, NecroPB, clica lá e você deixa lá no direct o que você quer ver de vídeo. Então muitas pessoas perguntaram, professor, vamos falar de quê? De urnas fúnebres. Eu queria saber o tamanho das urnas fúnebres, vulgarmente chamado de caixão. Então, eu fiz algumas pesquisas no meu mercado, já conhecia também por lidar muito com isso, mas hoje eu vou trazer para vocês, basicamente, quais são as medidas e o tamanho realmente que você precisa. Aí, professor, que eu preciso? Sim, pois todos seremos sepultados em urnas. Uma pergunta que se me fizeram há muito tempo atrás, eu vou aproveitar o ensejo do canal e até do vídeo, explicar a vocês o seguinte, professor, pessoal, é proibido sepultar pessoas diretamente no solo, ok? Pela questão de segurança sanitária. Todas as pessoas que precisam ser sepultadas precisam ir à terra, no caso, precisam estar dentro de urnas funerárias, o vulgo caixão, ok? E outras pessoas que preferem pela cremação, optam pela cremação, então elas não precisam de um caixão tão luxuoso, ou às vezes nem precisam de uma urna com tanta segurança, ou de uma beleza igual. Porém, na cremação você precisa de um caixão simples que seja até melhor, até mais fácil de haver a cremação total do corpo. Mas a pessoa que precisa ser sepultada, ela precisa sim ir numa urna funerária. Então responde a pergunta de um dos nossos seguidores. Dando continuidade ao vídeo, vamos falar o quê? Das medidas simples padrão. Vou falar só de urnas funerárias para adultos, porque eu acho uma sensibilidade muito grande falar de urnas infantis. Vou dar só uma ressalva rapidamente. Uma urna infantil, ela começa a partir dos 33 centímetros de tamanho, de acordo com a idade do feto. E deve, no máximo, chegar a 45 centímetros. Aí surge uma dúvida bem engraçada que no final do vídeo eu vou falar. Quando falamos de adulto, geralmente uma urna padrão, ela tem em média 1,90 m de tamanho, certo? Ela tem 20 centímetros ou 200 centímetros de profundidade, tá? A área externa ela tem 61 centímetros e 71 centímetros de área interna. E a externa tem 34 de altura e 40 interna. Então, essas medidas são padrões, tá? É a profundidade e a altura de uma urna funerária. Eu quero falar urna funerária porque eu tento ensinar através do meu canal as palavras corretas do ramo fúnebre. Eu acho terrível falar caixão. Caixão, pessoal, é de papelão, ok? Então, quando sepulta uma pessoa em uma urna funerária. Dando sequência dessa urna, vamos passar por uma semi-grande. O que é uma semi-grande, professor? É uma urna que tem a mesma altura e a mesma profundidade do comprimento. Porém, na sua largura, ela vai distendendo um pouco mais.
ela tem 61 centímetros de largura, certo? E de extensão ela tem 71. Veja que ela aumentou um pouquinho conforme a outra. E no caso da altura lateralizada, ela tem 37 a 42. Então são as medidas padrões. Você veja que elas vão enlarguecendo e ficando em pouco espaço. Para quê? Para que o corpo fique mais acondicionado. Ah, professor, para que conforto para quem morreu? Essa é uma pergunta que sempre me dá para mim. Pessoal, independente do corpo estar ali sepultado, tem que haver uma organização física para que depois, quando for feita uma exumação, a retirada de ossário, há uma necessidade básica de ter os ossos íntegros. Quanto mais os ossos estiverem íntegros, melhor seja para a família guardar esses restos mortais. Existe todo um cerimonial, depois no outro vídeo vou falar sobre isso. Quando falamos de uma urna grande, pessoal, estamos falando de uma urna de 2,10 metros de altura, certo? Por 200 centímetros no caso, né? De lateralização. Isso é o comprimento, ok? Na parte externa ela já tem 64 centímetros por 75, então ela está aumentando, certo? E na sua altura dentro da posição, ela tem de 34 a 40. Então ela vai dar uma segurança mínima de 10 a 5 centímetros acima do nível do corpo para fazer a ornamentação. Tá? Então, como vamos lá agora? A próxima urna já é uma urna bem grande, é a chamada Super G, ou chamada grande, ou até Mini Big. Depende muito da empresa que está vendendo essas urnas, tá certo? Isso é uma nomenclatura padrão, pessoal. Não é respeitando ou desrespeitando ninguém. Mas quem compra e quem vende as urnas tem que ter esse padrão. Então, eu conheço como Mini Grande, outros conhecem como Super Grande, que ela vai de 1,98 m. Ô, professor, e a anterior não tinha 2,10 m? Porém, o seu formato angular, ela ganha contornos arredondados para suportar maior uma pessoa com peso acima da média. Então, ela tem 1,98 m de altura, não é isso? E tem 218 milímetros de largura. Nós estamos falando do comprimento. Quando falamos da largura em si da urna, nós vamos cair isso para 64 a 75. Eu sei que essas medidas são muito técnicas para que você entenda quem não é do ramo, mas você já vai vendo que em cada peso de corpo ela vai alargando e vai aumentando a sua altura. Para quê, pessoal? Para que essa ornamentação seja feita. Se uma urna for muito estreita para um corpo, ela não cabe a ornamentação com flores, elas sendo naturais ou artificial. Para muita gente que não entende o ramo, pode achar isso estranho, mas para a gente, toda essa circunferência, toda essa organização, ela tem que ter um padrão para que esse corpo fique numa sensação agradável, de uma sintonia de ornamentação perfeita. Porque nós temos perfeição no nosso trabalho. Queremos oferecer o melhor para o cliente, o melhor para as famílias. Num momento tão difícil como esse, as mínimas coisas e os mínimos detalhes fazem a diferença numa despedida de um ente querido, ok? E depois disso nós temos a extra grande. Aí nós estamos falando de urna já a partir de 2,10 metros de altura, com comprimento mínimo, tá? Mínimo de 220 centímetros, que é a largura maior extensada, entendeu? Para uma pessoa já obesa. Estamos falando acima de 120 quilos, ok? E claro que existe todo um reforço lateralizado. E urnas desse tipo não são aconselháveis que sejam carregadas por membros ou por pessoas da família, tá? Para não provocar um acidente. Então, geralmente, elas são transladas em carrinhos feitos para isso, para dar um conforto à família e uma segurança também ao corpo do falecido, ok? Após esse tamanho, pessoal, nós temos o tamanho extra G, tá? Que é extra grande. Aí nós estamos falando de 2,15 até 213 centímetros no comprimento. São larguras entre 80 centímetros e 90 centímetros na largura, e na altura superficial ela chega a ter 56 centímetros. Vamos para a última parte, agora sim, a destavada. O que é isso, professor? A destavada é um formato de urna funerária que ela se incorpora ao corpo do indivíduo. É uma urna acima de 220 quilos. Ela tem o formato de tipo caixa de montagem. E o que significa isso? Ela monta de acordo com o tamanho do falecido, para que haja toda uma ornamentação perfeita e que o formato do corpo do falecido seja colocado numa posição horizontal de muito. A urna estavada, ela melhora o conforto de uma pessoa com um tamanho bem grande, ok? Então, para isso que é feito a urna estavada, para ter esse formato. O conforto é primordial no nosso trabalho para aqueles que partiram. Agora eu vou falar para você que assistiu esse vídeo até o final, qual é a maior curiosidade funeral desse vídeo.
pois o tamanho da sua urna você já sabe. Pessoal, um pouco de atenção e respeito. Você deve, com certeza, ter visto falar de enterros de anões, ok? Ou da pessoa que sofre de nanismo. Você pode ter ouvido falar, mas você tem, com certeza você não viu, mas não sabia que era um anão. Pois muitos anões eram enterrados em caixões de criança, de cor azul, ou de cor rosa, ou até branco. Porque naquela época as famílias já até pedido do próprio morto que não fosse enterrado como uma atração, porque as pessoas têm muita curiosidade de ver isso. Até existem comentários bem chulos sobre esse respeito. Mas hoje, com a tecnologia das empresas funerárias, existe todo um respeito agora às pessoas que sofrem da doença de nanismo. Então hoje, as urnas funerárias têm todas as cores e formatos de urnas comuns. A única diferença para essa categoria de pessoas é que agora o seu tamanho é a partir de 45 centímetros até 1 metro. Então todo o respeito foi dado e necessário para as pessoas que têm uma doença chamada nanismo, ok? Então todo o meu respeito às pessoas que têm a doença e que são pessoas muito alegres, muito felizes e até são pessoas assim de um convívio maravilhoso. Quero agradecer a todos que você assistiu o vídeo até o final. Quero convidá-los a participar de minhas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho, deixa o like, compartilha em todas as redes sociais. Se você quiser me seguir, humildemente eu te peço. Vai lá no Instagram, me segue, NecroPB e todas as redes sociais. E se você tiver alguma sugestão de vídeo para o Curioso Funeral, passa um direct para mim, ok? Quero agradecer a todos que estiveram até aqui. E assiste aqui em cima, ó. Aqui tem a playlist do canal e tem outros vídeos de Curioso Funeral. E também outros vídeos na pegada fúnebre. Saudações fúnebres e obrigado, finados e finadas. Tchau.